Olá, tudo bem? Muito feliz por estar aqui com você. Hoje é um dia especial porque é o último episódio da série Família e você está de parabéns por ter acompanhado a série toda até aqui. Espero em Deus que o Espírito Santo tenha te falado profundamente no coração, que o Espírito Santo esteja agindo na sua vida durante esse período todo. Deus é muito bom e Ele sempre traz aquilo que precisamos ouvir. Eu creio nisso. A palavra de Deus nunca volta vazia e eu espero que essa série Família tenha feito a diferença na sua vida e nas pessoas que você conhece, que você compartilhou. Vamos orar. Hoje vamos falar sobre perdão, a questão do orgulho e a questão do perdão dentro da família. Isso faz total diferença nos relacionamentos, dependendo do que a gente decide, como a gente quer agir, vai fazer a diferença e você vai poder contar uma história diferenciada sobre a sua família, dependendo da postura que você decidir. E Deus será o seu aliado se você ficar do lado dele, dos princípios dele. E quem está do lado de Deus tem a vitória certa, né? Fecha seus olhos, vamos pedir ao Senhor a graça de podermos ouvir o Espírito dele. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa série Família. Te louvamos imensamente por esses estudos que o Senhor trouxe para nós. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue falando na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo e dessa minha amiga. Que grandes revelações venham no coração de cada um e tudo que tiver que mudar, peço que o Senhor dê a graça para cada um mudar. Dá graça, sabedoria, revelação da Tua Palavra, Pai. Um tempo novo na vida de cada um. Que seja um período, um ano completamente diferenciado, um ano que venha trazer surpresas boas do reino dos céus dentro da família dessa pessoa que está me ouvindo. Mais uma vez eu te peço a bênção do Senhor sobre essa gravação, essa transmissão. Peço a unção de Deus, a unção que cura, a unção que liberta, a unção que salva. Eu peço a atuação do Teu Espírito em todos os detalhes desse estudo, Pai. Que não caia no vazio, mas encontre um coração preparado para receber a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá. O tema que eu coloquei foi orgulho e perdão, porque os dois são duas pontas, né, lados opostos. E aqui o Senhor está te convidando a fazer uma escolha. E dependendo dessa escolha, será a bênção ou a maldição dentro da sua família, dentro da sua vida. Lá em Provérbios 16:5, diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. É pesado, né? Esse versículo, o Senhor detesta, e é isso mesmo, ele não gosta de espírito orgulhoso, de coração orgulhoso. E o que vem a ser orgulho? Se olhar o dicionário, é pretensão, insolência, imodéstia, presunção, altivez, vanglória, soberba, ostentação, menosprezar o próximo, desrespeito, descaso, desdém. Tudo isso faz parte de um mesmo leque chamado orgulho. Quais são, então, as raízes? O orgulho é desde os primórdios da humanidade, né? Desde o início de tudo, desde o Adão e Eva, que nós fomos atingidos por essa bactéria chamada orgulho, né? Talvez você está me assistindo e está dizendo, não, eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde, né? Mas eu digo para você, todos nós trazemos essa semente de orgulho, uns em maior, outros em menor grau, mas ele está presente e nós precisamos levar para a cruz de Cristo
e crucificar isso lá, né? O orgulho, já um psiquiatra que eu tive aula com ele, Dr. Fábio Damasceno, ele diz assim que orgulho é igual mau hálito, quem tem não percebe, só quem tá perto, né? Às vezes a gente se acha muito humilde, né? A gente tem orgulho da nossa humildade, não é verdade? Então vamos pedir ao Espírito Santo, Senhor, revela o que está dentro de mim, me ajude a me consertar e ficar mais e mais parecido com Jesus. Contexto histórico familiar também pode fazer parte dessa construção, dessa raiz de um coração orgulhoso, apostasia, afastar-se de Deus, sociedade. Existem sociedades que são extremamente orgulhosas, soberbas, sociedades que eu falo assim, nações, né? Ou sociedades mesmo. Justiça própria também desencadeia orgulho, pensamento mundano e egoísta. O orgulho é pecado porque nos leva a roubar a glória que é devida a Deus e a ficarmos com todos os créditos por coisas que na realidade foi o Senhor quem realizou. Tudo que tira a glória de Deus é pecado, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de você mesmo. A glória devida a Deus é para Ele que você tem que dar. Quando alguém te elogia muito de uma coisa, você agradece o elogio, mas agradeça também a Deus e fala, foi Deus quem me deu, foi Deus quem me presenteou, essa bênção veio do Senhor, glória ao Senhor. Sem Deus não poderíamos fazer nada e não seríamos ninguém. Então toda a honra e toda a glória a Ele seja dada. As consequências do orgulho, rebelião, falta de perdão, destruição da família, fracasso ministerial, morte, essas são algumas das consequências do orgulho e a pior de todas é a separação entre nós e Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, é o que está escrito. A humildade é completamente diferente, né? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, Mateus 5. E eu faço uma proposta para você de estudar esse ano que está entrando, que está começando, você ler e reler o Sermão da Montanha várias vezes, Mateus 5, Mateus 6, o sermão todo está ali. E uma das bem-aventuranças é a humildade, né? Os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O Senhor abrirá as portas para você. Você terá sucesso na terra que Deus te dá. E humildade tem a ver com o coração de Jesus, com o caráter de Cristo. E sem a humildade a gente não consegue chegar no perdão, né? E o que é o perdão? É cancelar ou remir. A raiz da palavra grega tem a ver com cancelar ou remir. É a liberação ou cancelamento de uma dívida. Significa abrir mão do direito de vingança também, ou do direito de cobrança. Por isso a parábola do credor. Se você se lembra, veio uma pessoa que devia muito para o rei e o rei perdoou a dívida. Aí um companheiro dele devia muito menos para ele, ele fala, você vai ter que me pagar, senão eu vou te processar, eu vou te prender. E o rei ficou sabendo e ele falou, mas eu perdoei você de uma grande dívida e você não perdoou o seu amigo, pois agora você vai ficar preso até que você pague o último centavo. O que quer dizer? Ele fala assim, os verdugos vão estar lá para torturá-lo na prisão, né? Então Jesus contou essa parábola sobre perdão associando com dívida. A pessoa que não perdoa, ela fica presa. Os verdugos eram aqueles carrascos ou carcereiros que batiam nos presos. Era uma verdadeira tortura.
A pessoa que não perdoa, vai sendo sempre torturada por espíritos malignos, de ódio, de raiva, de ressentimento, tira a paz da pessoa. O pecador é um devedor, nós todos somos devedores, todos nós devemos para Deus. Lá em 1 João 3,4 fala sobre isso. Mas Jesus pagou a nossa dívida. E aí, então, aqueles que nos devem, devemos perdoar também. O perdão é uma decisão e não um sentimento. Isso é muito importante pontuar aqui. Existem muitas pessoas que imaginam que o perdão é um sentimento, né? Uma emoção. E, na verdade, é uma decisão de abrir mão da dívida. Às vezes o seu pai ele me deve amor, afeto, minha mãe me deve carinho, minha mãe me deve explicações, por que ela me abandonou, né? Quando a gente é ferido por alguém, aquela pessoa nos deve alguma coisa, né? Deve respeito. Aqui, na palavra de Deus, em outros versículos, mostra, não diz assim, não foi nada, deixa para lá. Não é isso, não. A gente reconhece que há uma dívida emocional ou qualquer outro tipo de dívida. O que a Bíblia fala é perdoa. Olha para essa pessoa e fala, você não me deve mais nada, não precisa pagar, eu sei que você não tem condições. Seu pai e a sua mãe deram aquilo que eles tinham para te dar. Eles não sabiam ser diferentes. Perdoa a dívida. Falei pai e mãe porque são coisas que ficam profundas na nossa vida e a gente carrega para a nossa história toda a mágoa e ressentimento que tivemos com aquelas pessoas que foram as primeiras referências em nossa vida, né? Mas isso vale para qualquer relacionamento. O perdão, então, não é você sentir, ninguém sente vontade de perdoar. Quando você é lesado, quando alguém te maltrata, quando você sofre uma situação de prejuízo, você não tem vontade, não tem sentimento algum de perdoar aquela pessoa. Não espere por esse sentimento. Libere perdão. Deixa, sabe, você não me deve mais nada, segue o seu caminho, eu sigo o meu. Isso é perdoar e não ficar remoendo aquela coisa dentro de você. É uma decisão interior de recusar-se a viver no passado. A pessoa que não perdoa, ela está sempre vivendo no passado e não tem a alegria do presente. Ela é como se fosse uma presidiária, ela está lá presa no ressentimento e os verdugos estão torturando ela, né? Ela deixa de apreciar as coisas boas da vida. E por que eu tenho que perdoar? Principalmente, basicamente, porque Deus mandou. Mas não é justo. Deus é justo. A nossa justiça é como trapos de imundície. É isso que está escrito em Isaías. Deus falou que é para a gente perdoar. E fora isso, você precisa perdoar, porque isso vai promover crescimento espiritual e amadurecimento psicológico na sua vida. Você deve perdoar para você ser liberto das mãos de Satanás. Lá em Mateus 18, Marcos 11, fala sobre esses verdugos que eu mencionei. O ato de perdoar é próprio do caráter de Deus. Se você é filho de Deus, então é necessário você andar como o seu pai anda, né? O caráter de Deus é um Deus perdoador. Quem não perdoa não entendeu o que é o cristianismo. Se você pegar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, se a gente tivesse que resumir ou definir a Bíblia, fazer um resumo, pôr a Bíblia numa única palavra, essa palavra seria perdão. Deus perdoou a humanidade e resgatou para si essa humanidade que estava perdida. Se eu não sei perdoar, eu ainda não entendi o que é o cristianismo. Busque a presença do Espírito Santo para te ensinar de forma profunda essa verdade. Perdoar é a chave para viver em harmonia com o seu cônjuge. Somos diferentes, viemos de famílias diferentes, costumes diferentes, temperamentos diferentes.
em algum momento vai acontecer alguma coisa que você vai se aborrecer com seu marido, com a sua esposa. Esteja com o coração preparado para perdoar. Não seja rancorosa, não fique desenterrando coisas do passado, libera perdão, porque assim o seu casamento sempre será saudável e haverá harmonia. Falta de perdão impede as orações, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está escrito, porque se vocês perdoarem as dívidas dos seus semelhantes, o Pai que está no céu vai perdoar os seus pecados. Mas se você não perdoar, será feito da mesma forma. Então, a falta de perdão faz com que as suas orações não sejam ouvidas. Falta de perdão impede a comunhão com Deus. Marcos 11, 25 a 26. Falta de perdão faz separação entre nós e Deus. Por isso que é necessário perdoar. A última coisa que você queira é se distanciar de Deus. Pode faltar tudo na nossa vida. Deus não pode faltar, senão nós perdemos a nossa razão de viver. Tem outros motivos também pelos quais nós precisamos perdoar. E isso tem a ver com saúde. Saúde espiritual, saúde psíquica e saúde física também. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. A mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos. Provoca sentimento de culpa e isso se torna uma tortura emocional e endurece a alma. Fica uma pessoa muito amarga. Os relacionamentos também são adoecidos, causa envelhecimento precoce, dores generalizadas. Isso são médicos que, especializados nessas áreas, têm visto isso em seus atendimentos. Dr. Fred Luskin, um médico americano, fez um estudo e ele associou o perdão com a saúde. E nas pesquisas dele, ele constatou que o perdão previne contra a depressão, colabora na autoestima, diminui o estresse, diminui o risco de doenças cardíacas, reduz a pressão arterial, reduz a tensão muscular e responde de forma boa, traz respostas na imunidade, né? Melhora a resposta imunológica. Por esses motivos, olha, perdoe porque vai fazer bem para você. O contrário é verdadeiro também. Quando você não perdoa, você toma o veneno e está querendo que o outro morra, né? Quem adoece é você. Então, perdoe que você vai se dar bem. O perdão é um processo, né? Não é de uma hora para outra que tudo aquilo se apaga, é um processo, é um trabalhar. E nós precisamos permitir ao Espírito Santo que sonde o nosso interior em primeiro lugar. Reciclar tudo que nos machucou, revisite o seu passado. Tenta ver a sua história com o olhar do outro. Observe o que de fato aconteceu. Quando estamos muito magoados, a gente até distorce a realidade, muitas vezes. Ressignifique as experiências de dor. É necessário você fazer uma escolha. Perdoar é uma escolha. Escolha perdoar. E reafirme o seu perdão quantas vezes forem necessárias. Quando vier aquela raiva, aquele sentimento de, puxa vida, aquilo que a pessoa me fez, vai ter que pagar. Cada vez que vier alguma coisa daquele tipo, você fala, não, eu libero o perdão, está perdoado, ele segue o caminho dele, livre, eu sigo o meu, eu não vou voltar atrás, eu não vou tocar mais nesse assunto. Ressentimento produz muita escravidão. A falta de perdão mantém você em escravidão porque
Ressentimento é uma das causas das enfermidades. Você fica escravo de doenças. Produz fortalezas espirituais, produz amargura. Amargura significa um ressentimento antigo. É ressentir, sentir de novo. Ressentimento te faz escravo da pessoa que te magoou. A sua mente e as suas ações passam a ser em função daquela pessoa. Você vive amarrado no ódio, né? Na raiva, no desejo de se vingar. Qual o remédio para a amargura? Efésios 4:32 nos explica que o remédio para a amargura é perdoar como Cristo nos perdoou. Jesus perdoou você. Ponto. Ah, mas o que eu fiz foi horrível. Não foi pior do que o sangue de Cristo, que é poderoso. E ele te perdoou e pronto. Lembra de Pedro? Pedro ficou envergonhado do pecado dele. Pedro fugiu da presença de Jesus. Estava lá na praia e Jesus conversando com as pessoas e Pedro ficou meio que num canto, né? E Jesus vai atrás dele. Pedro, você me ama? Jesus não foi perto dele para falar, puxa, Pedro, bem que eu te falei, né? Antes do galo cantar, você ia me negar. Você, com seu orgulho todo, achou que não ia fazer isso. Mas eu te avisei, eu sei muito bem que está no seu coração. Você é um fraco. Você fala que me ama, mas na hora H você, ó o que você fez. Mentiu ainda por cima, saiu correndo de lá. Me deixou sozinho. Jesus não fez nada disso, ele nem tocou no assunto do que Pedro fez. Ele só chegou para Pedro e falou, Pedro, você me ama? E Pedro, muito constrangido, deve ter falado para dentro, sim, Senhor, eu te amo. Jesus precisou perguntar 3 vezes para ele, claro que eu te amo. E nas 3 vezes Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo ali? Você está perdoado, Pedro. Você caminhou comigo esses 3 anos e você vai caminhar comigo o resto da vida. Eu vou para o Pai, mas você ficará aqui na terra fazendo minhas obras. Nós temos uma parceria. Eu sou seu amigo, você é o meu amigo e nós nunca vamos nos separar. Era isso que Jesus estava mostrando para Pedro. E é isso que você vai fazer quando acontecer alguma coisa na sua família que vai machucar bastante. Mas se essa pessoa que errou se arrependeu, tenha um coração disposto a perdoar. Devemos perdoar uns aos outros. Isso quer dizer que quando alguém vier te pedir perdão, você também peça, porque deve ter uma parcela de culpa em você também. Reconheça essa parcela. Seja coerente. Se você se diz perdoado por Deus, então você precisa perdoar. Você não perdoa, se você não perdoa, é o mesmo que dizer para Deus não te perdoar. É isso que você queria? Muitas coisas que fizemos na vida, a gente olha, meu Deus, o Senhor é muito misericordioso comigo, não é assim? Então, o Espírito Santo que habita em você te capacita para você agir com a mesma misericórdia do Senhor. Com o perdão de Deus, você perdoa as pessoas. Perdoar é um passo de fé, não é emoção. Efésios 4:30 ao 32, depois você leia. Deixe Deus julgar a situação. Confesse os pecados. Romanos 10:10, Provérbios 28:13, Tiago 5:16. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Saia da posição de juiz. A nossa justiça ela é muito pequena, é baseada em egoísmo. A justiça de Deus é baseada em amor. Quando Ele castiga alguém, é para aquela pessoa se salvar, é para aquela pessoa ser salva, ser liberta, é para que aquela pessoa se dê bem na vida, nunca é por vingança. A nossa justiça não. A nossa justiça é por vingança, é para que o outro sinta na pele, né? A nossa justiça é muito baseada no nosso orgulho e egocentrismo, mas a justiça de Deus é baseada no amor. Então, quando eu perdoo, estou reconhecendo que só Deus tem o direito de julgar. Você nunca vai saber
o que está dentro da vida daquela pessoa, histórico que ela viveu, os traumas, as distorções da realidade, os maneirismos, as coisas que ela aprendeu, que ela achava que não tinha nada demais e de repente para você aquilo é absurdo. Não julgue as pessoas, porque com a mesma forma que você julgar as pessoas, você será julgado. E será que está tudo certíssimo com você? Tenha temor de Deus. Lucas 6,37 é o versículo, né? Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E eu fico por aqui com a série que eu fiz com muito carinho, me senti privilegiada por Deus, por Ele me dar essas matérias, esses ensinamentos. Essa série Família hoje é o último episódio e nas próximas semanas eu vou comunicar a nova série que vai entrar. Saiba que será algo que vai edificar a sua vida. Eu tenho certeza disso, porque todas essas séries eu entrego nas mãos do Pai. Eu oro a Deus pedindo sobre o que eu vou falar e Deus é fiel. Ele sabe o que nós estamos precisando de ouvir. Então, crie uma expectativa santa, mande mensagens para mim lá no Instagram. Pode até trazer sugestões de novas séries, novos temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o canal, que eu vou estudar com carinho, vou orar e o Senhor vai dando as direções para as próximas séries. Talvez a semana que vem não vai entrar ainda no ar nada, a gente vai dar um tempinho de 1-2 semanas e logo em seguida a gente volta com novos episódios de novas séries ou estudos, tá bom? Felicíssima pela sua companhia, glória a Deus pela sua vida e que o Senhor faça florescer a sua família, que seja uma família segundo o coração do Pai, que seja uma família referência aqui nessa terra, na sua vizinhança, na sua parentela, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre sua família e te dê paz. E agora eu não vou dizer até a próxima semana, tá bom? Porque a semana que vem é possível que não vai entrar no ar. Fica para você revisar, assistir novamente alguns episódios que marcaram muito você. Compartilhe. É necessário compartilhar, é necessário dar o like, é necessário fazer uma movimentação no canal para que ele tenha visibilidade no YouTube e para que muitas outras pessoas sejam alcançadas e edificadas, tá bom? Não é até a próxima semana, mas eu digo a você até breve, com Jesus sempre. Um beijo enorme no seu coração. Amo você.